canal. Então hoje finalmente nós vamos começar essa série que eu tava prometendo há muito tempo, do livro O 12º Planeta, do Zecharia Sitchin. Eu dei o nome da série de Os Deuses Vieram do Céu. Mas por que esse nome? E porque o que vai ser essa série? Essa série vai ser sobre o livro, basicamente. Eu vou contar basicamente tudo sobre o livro. E por que esse nome? O nome é porque o livro fala bastante sobre contos, mitologias sumérias, e realmente ele fala sobre evidências arqueológicas encontradas da origem da humanidade, do ser humano. Que eles não são desse planeta, nós não somos desse planeta. Mas o que isso significa? Então, para começar, essa série vai ser basicamente uma teoria, porque na verdade tudo é uma teoria, né? E você pode acreditar no que você quiser, eu só vou simplesmente contar a história do livro, eu acho bem interessante, então eu resolvi contar. Então você pode usar isso aqui para entretenimento, para agregar alguma informação assim no seu conhecimento, ou para, não sei, para juntar alguns pontos assim dentro da sua cabeça de algumas teorias mirabolantes que você esteja fazendo. Pra mim funcionou. Enfim. Então, essa série eu quis fazer pra fazer as pessoas pensarem um pouco fora da caixa. Pra fazerem, as pessoas começarem a realmente se questionar um pouco mais sobre as nossas origens. E não realmente acreditar no que a gente geralmente acredita, na teoria da evolução. Tanto que existem muitas provas de que a teoria da evolução realmente tem algumas falhas. Não tô falando que ela é realmente 100% errada. Não tô falando disso. Só tô falando que algumas falhas. Claro, todas as teorias têm algumas falhas. Mas enfim. Eu acho bastante interessante o livro, então eu resolvi fazer uma série sobre ele. Porque acho que eu nunca vi isso aqui no YouTube, uma série sobre esse livro, além de um canal em inglês, que ele se chama Spirit Science, que ele fez uma série sobre os contos sumérios mesmo, não exatamente sobre o livro, mas baseado no livro, de animações, uma animação muito bem trabalhada. Se você souber inglês, você pode ir lá ver. Mas como eu nunca vi isso aqui no Brasil, então eu resolvi fazer uma série sobre isso aqui. Então, é uma teoria, toda uma teoria, e acredite no que você quiser, basicamente. Nós não temos todas as respostas, mas temos respostas para algumas perguntas, não é mesmo? Então, para começar, eu trouxe um pouco de alguns fatos científicos para elaborar um pouco, porque nesse vídeo a gente vai falar basicamente sobre a nossa origem realmente. Vamos falar um pouco da teoria da evolução e da nossa origem de acordo com o livro. Então eu trouxe um dos livros mais famosos sobre a evolução do ser humano, do Homo sapiens e coisas assim, que é o Sapiens, uma breve história da humanidade, que ele fala bastante dessa parte científica da teoria da evolução. Então, para começar, hoje a gente tem uma produção mais elevada no vídeo. Para começar, o que o Sapiens diz? A primeira espécie do gênero Homo, né? Porque nós somos Homo sapiens, que é o ser humano, e a parte Homo é o nosso gênero. Nós somos da espécie gênero Homo e nossa espécie é Sapiens. Isso aí. Então a primeira espécie do gênero Homo surgiu há 6 milhões de anos atrás, ou seja, a primeira espécie que daria origem à nossa surgiu há 6 milhões de anos atrás. A origem do Homo sapiens foi realmente há 200 mil anos atrás. Esse vídeo vai ser bastante teórico, assim, sobre história e coisas assim, então se prepara. Então, pra começar, já no comecinho do livro, ele já começa a falar bastante sobre algumas coisas estranhas que aconteceram na nossa evolução. Por exemplo, a gente possui cérebros muito grandes pra... Deixa eu ver se eu consigo apontar. Aqui. A gente possui cérebros muito grandes para tarefas tão simples que a gente possuía antigamente. Basicamente a gente fazia ferramentas de pedrinha, e por que a gente tinha um cérebro tão grande? Então eu vou citar uma parágrafo aqui. O fato é que o cérebro gigante é extremamente custoso para o corpo. Não é fácil de carregar, sobretudo quando envolvido por um crânio pesado. É ainda mais difícil de abastecer. No Homo sapiens, o cérebro equivale a 2 ou 3% do peso corporal, mas consome 25% da energia do corpo quando está em repouso. Em comparação ao cérebro de outros primatas, requer apenas 8% de energia em repouso. Por mais de 2 milhões de anos, as redes neurais dos humanos continuam se expandindo, mas com exceção de algumas facas de sílex e varetas pontiagudas, os humanos tinham muito pouco proveito disso.
Então, o que impulsionou a evolução do enorme cérebro humano desses 2 milhões de anos? Francamente, nós não sabemos. Então, aqui ele basicamente fala que não existe realmente algum motivo específico da gente possuir um cérebro tão grande e tão avançado. Depois ele fala sobre o andar ereto, que dificulta o canal do parto, né? Porque basicamente a maioria dos animais, eles andam em 4 patas, como a gente anda em 2 pernas, né? Dificulta bastante. E também o nascimento precoce da criança, que a gente nasce muito subdesenvolvido comparado aos outros animais, que realmente tem animais que já saem da barriga da mãe andando por aí, a gente demora tipo 1 ano pra andar. Mais algumas passagens. As mulheres pagaram ainda mais o andar ereto, já quadris mais estreitos, surgindo o canal de parto, eu falei. Em consequência, a seleção natural favoreceu nascimentos precoces. De fato, em comparação com outros animais, os humanos nascem prematuramente, quando muitos de seus sistemas vitais ainda estão subdesenvolvidos. Os bebês humanos são indefesos e durante muitos anos dependem dos mais velhos para sustento, proteção e educação. Que é realmente o que eu falei. A gente nasce prematuramente, né? E a mulher tem o canal de parto constrangido por causa da nossa evolução de andar em 2 pernas, o que realmente é uma coisa bem estranha. Então, essas foram algumas questões, algumas dúvidas bem interessantes sobre a evolução do ser humano. O que eu quis trazer aqui pra realmente começar a dar uma desconstrução na teoria. Enfim. Agora nós começamos sobre o 12º planeta, que ele também começa um pouco falando sobre a teoria da evolução. Ele fala que a primeira espécie gerou Homo, né? Surgiu há 11 milhões de anos atrás, o que é um pouco... Tipo, Sapiens fala que é 6, o 12º planeta fala que é 11, eu também fiquei meio... Não entendi essa parte, mas... Às vezes a gente erra, é estranho. Enfim, não é muito importante agora. Origem do Homo sapiens há 200 mil anos atrás, né? E ele também começa com algumas evidências científicas de por que não há muitas razões da nossa evolução ter sido tão avançada desse jeito. Começando com a nossa evolução extremamente rápida, que a gente evoluiu de forma extremamente rápida. A gente devia ter demorado mais milhões de anos para conseguir evoluir onde a gente está. Então, E também ele fala sobre a nossa regressão evolutiva, que nós começamos, em vez de evoluir realmente a nossa espécie, a gente começou a regredir em termos de evolução. Vou falar uma passagem aqui. Então, eles estavam... como é que se diz? Escavando algumas cavernas para encontrar evidências no Oriente Médio, que é onde surgiu os Sapiens. Após remover camadas de escombros, né, que eles estavam escavando as cavernas, tornou-se aparente que a caverna preserva o registro de habitação do homem que vivia na região de 11 mil até cerca de 3 mil anos atrás. O que esse registro desvendou foi algo tão surpreendente quanto a sua própria descoberta. A cultura do homem não indicou uma progressão, mas sim uma regressão. Partindo de um determinado padrão, as gerações seguintes preservam padrões de vida civilizadas menos avançadas que as anteriores. Ou seja, eles realmente conseguiram achar evidências de que a gente estava, na verdade, regredindo. Vou começar aqui, ó. Em vez de progredindo como ser humano como espécie. Ele também fala um pouco sobre a regressão da nossa cultura, que a nossa cultura também está regredindo. No entanto, mais uma vez, o progresso diminuiu. Em 450 a.C., as evidências arqueológicas indicam que uma regressão total, que eu estava falando, estavam se aproximando. Cerâmica foi se tornando cada vez mais simples, os utensílios de pedra, uma relíquia da Idade da Pedra, novamente se tornaram predominantes. Sítios arqueológicos habitados revelam menos restos mortais. Alguns sítios que haviam se tornado centros de indústria, cerâmica e barro começaram a ser abandonados e uma distância da fabricação de cerâmica desapareceu por completo. De acordo com James Millard, Earliest Civilizations of the Near East, que é provavelmente o estudo dele, houve um empobrecimento geral da cultura. Alguns sítios apresentam marcas claras indicando a nova fase de extrema pobreza. Ou seja, aqui. Assim como as outras espécies de Homo sapiens, nós também estávamos começando a desevoluir e provavelmente nós íamos começar a desaparecer, assim como as outras espécies.
que a gente... Que é um fato também muito curioso do porquê as outras espécies de Homo do gênero Homo, né, que dariam origem a uma espécie mais avançada como a gente, por que elas também não sumiram que nem a gente? Por que a gente... Desculpa. Por que a gente também não desapareceu, não foi extinto, que nem eles? É um fato bem interessante. Há 35 mil anos atrás, o que o 12º planeta fala, que há 35 mil anos atrás, nós já éramos a única espécie de Homo. A única espécie do gênero Homo restantes. E assim, a gente nem tinha muitas características diferentes das outras espécies, tipo os Neandertais. A gente não tinha muitas características que podiam fazer com que a gente desse esse salto tão grande. Ainda mais na evolutiva, né? Outra coisa que o 12º planeta fala. Mesmo que se a gente não tivesse sido extinto, como é que a gente ia conseguir construir uma civilização tão avançada? Porque nós, seres humanos, animais, nós não tínhamos esse tipo de intelecto para construir uma civilização tão avançada. Então ele começa a falar um pouco de como a civilização surgiu realmente. Então, nós falando da evolução, agora começa a falar como a civilização surgiu. Então, antigamente eles pensavam que a civilização tinha surgido na Roma ou na Grécia. Só que já era uma civilização muito avançada, vocês lembram? Tinha muitas artes, muitas coisas, né? Que a gente aprende na escola. Como os romanos e os gregos, eles tinham eles eram uma civilização avançada com leis, com crenças, com muitas coisas, enfim. Não preciso citar tudo aqui. Depois, então, descobriram... Acho que foi Napoleão que descobriu... Não que descobriu, né? Mas ele... Digamos, descobriu o Egito. Tipo, depois descobriram o Egito, que também é uma civilização mais antiga que a Roma. Não mais antiga, um pouquinho mais antiga, eu acho. Que a Roma é a Grécia. Só que tem um problema. Os egípcios, eles não tinham direitos autorais, né? Direitos autorais das coisas, dos conhecimentos que eles possuíam. O que eu quero dizer, né? Eles não falam, a gente descobriu isso aqui, fazendo isso aqui. Não, eles não falam que eles descobriram isso. Eles falam, nós aprendemos isso. Normalmente eles falavam que eles tinham aprendido isso com os deuses. Mas quem são esses deuses? Tipo assim, podemos falar que esses deuses não são realmente seres mais incríveis, mas apenas pessoas um pouco de... com um intelecto mais elevado que eles, que ensinaram isso pra eles, talvez. É uma teoria. Que a gente usa muito a palavra deuses para um ser muito superior, uma coisa incrível, assim. O único, né? Um deus. Mas, geralmente, talvez... É um pouco complicado, assim. Antigamente, eles nomeavam pessoas mais elevadas como deuses, então. Tipo, Faraó. Faraó era um deus para os egípcios. Enfim, voltando aqui. Depois do Egito, eles descobriram que as informações que os egípcios possuíam vinham do Oriente Médio. Era só um minuto. O Oriente Médio, ele era... Eu acho que ele era perto... Ele era um lugar ali perto do Egito que também tinha a Mesopotâmia. Eu tenho problema de falar essa palavra. Enfim. Os mesopotâmicos, desculpa. Então, o Oriente Médio era composto de povos como os hebreus, os assírios e os babilônicos. Só que tem outro problema. Eles também descobriram que nenhum desses povos reivindicava os direitos autorais de seus conhecimentos, como os egípcios. Ninguém falou, eu descobri isso aqui. Eles falam, nós sabemos disso, mas não falam que tinham descoberto. Uma coisa bem interessante, então, para a próxima descoberta. Todos esses povos, eles possuíam uma escrita, um alfabeto muito similar, como se o alfabeto de cada um tivesse a mesma origem. Então, depois, acho que eu tenho uma imagem sobre isso. Eu lembrei agora, desculpa. Aqui. O canaíta fenício, que era povos da Mesopotâmia, o grego, o latim, eles tinham símbolos muito parecidos, como dá pra ver aqui, ó. Então, o alfabeto deles era muito parecido, que era um pouco estranho, como se eles tivessem realmente a mesma origem. Depois descobriram, foi encontrada uma descoberta arqueológica incrível, que foram 25 mil tábuas de argila, que é onde
Antigamente eles escreviam, faziam registros em tábuas de argila, né? Porque não tinha papel. Dos sumérios. E junto com essas tábuas de argila descobriram que os alfabetos de todos esses povos eram baseados no alfabeto sumério. Por causa da grande semelhança entre as línguas aqui. Então, a civilização suméria era uma civilização mais antiga que eles e descobriram então que o alfabeto sumério era uma base para os outros alfabetos descobertos, para as outras línguas. Opa, achei que tinha caído uma folha aqui. Enfim, junto dos alfabetos sumérios, da descoberta dessas tábuas, eles usaram o alfabeto sumério e os alfabetos das outras línguas, que eles copiavam os textos parecidos, então foi fácil de desvendar. Muitos nomes, muitas palavras em textos antigos que realmente tinham a origem suméria, né? Por causa que o alfabeto deles era baseado no alfabeto sumério. Tinha origem suméria, então com essas tábuas de argila descobertas, eles conseguiram traduzir muitos nomes que antes não tinham um significado muito certo. Como no Antigo Testamento, muitos nomes do Antigo Testamento, que acho que foram escritos pelos hebreus, por aí, que era baseado no alfabeto sumério, então eles realmente ganharam um novo significado com a descoberta do alfabeto sumério. Além disso, nessas 25 tábuas de argila, eles também descobriram que os sumérios também eram uma civilização muito avançada. Ou seja, tá rolando alguma coisa errada. Tá meio estranho, porque todas as civilizações são avançadas. Eles não conseguiram achar uma civilização que realmente falou: gente, a gente descobriu isso aqui. Os sumérios também não falavam que eles tinham descoberto isso, mas sim que foram dados pelos deuses por ele. Foram dados para ele pelos deuses. E essas tábuas de argila que foram encontradas falam muita coisa sobre os sumérios. E que posteriormente as outras civilizações se baseariam muito a sua sociedade, as suas crenças, a sua religião, realmente nos sumérios. E nossa civilização foi realmente baseada na sociedade romana e grega, que se baseou no Egito, que se baseou no Oriente Médio e que se baseou nos sumérios. Ou seja, a nossa origem é basicamente suméria. Então, a civilização avançada da Suméria é bem interessante, porque eles conseguiram... Nessa tábua de argila falavam muitos conhecimentos incríveis que eles tinham. Uma cultura incrível, as religiões, as crenças, sobre a sociedade, eles tinham muito conhecimento sobre a medicina. Eles criaram um sistema cronológico do tempo baseado no 6, no 12, no 24. Tecnologias incríveis, agricultura, eu vou citar muitas coisas aqui. Política, leis, educação, culinária, música, escrita, fabricação de ferramentas em metalurgia, arquitetura dos templos piramidais, mitologias. Essas arquiteturas dos templos piramidais é bem interessante porque, como eu falei, todas essas sociedades se baseavam na Suméria. Existem muitos templos em forma de pirâmide ao redor do mundo, como no Egito, no Chile, e acho que na Babilônia. E então, e por que essas civilizações todas fizeram templos em forma de pirâmide? Não consegue pensar se nenhuma tem uma ligação direta com a outra. Talvez nessa teoria a gente consiga descobrir o porquê. Porque realmente todas se baseavam na origem suméria. Por que os sumérios faziam templos em forma de pirâmides? Talvez descobriremos, não sei. Enfim. Então, aqui eu falo sobre as mitologias, que as mitologias sumérias também eram incríveis, as histórias dos deuses e coisas assim, histórias. As mitologias gregas romanas. A gente sabe que tem muitas mitologias de Zeus, de Poseidon, de um montão de deuses gregos romanos. Tem histórias muito compridas, muito elaboradas assim. Os egípcios também tinham histórias muito elaboradas sobre seus deuses e eles tinham um montão de festivais e coisas, e cada um tem seu significado, que nem os gregos e depois a gente descobre que todas essas mitologias também elas eram baseadas nos deuses sumérios. Porque se tu começar a analisar, existem muitos deuses, tipo gregos, romanos, egípcios,
que eles são bem similares entre si. E quando a gente lê os textos sumérios, a mitologia suméria, fica bem evidente que parece que eles são os mesmos deuses, como se eles tivessem tudo se baseado na mitologia suméria, que foi uma das primeiras civilizações que existiu, né? Que também é interessante que todas essas sociedades, eles tinham muitas características religiosas muito parecidas. Além também das políticas, da sociedade, da medicina, um montão de coisas assim parecidas. Mas na mitologia, na religião, todos eles tinham devoção aos deuses, templos construídos às divindades e oferendas e também contos, que é a mitologia. Porque todos eles tinham realmente essas características, é uma coisa bem estranha. Porque que, tipo assim, todos eles tinham templos, todos eles tinham... Sendo que nenhuma tem realmente uma conexão direta com a outra. Porque uma se baseava na outra, talvez. Então, outro probleminha, né, que eu falei antes. Os sumérios não reivindicavam os direitos dos seus conhecimentos. Eles falavam, a gente descobriu isso? Não, eles falavam que os deuses deram isso pra gente. Não, que realmente foram dados isso pra ele. Então a gente chega em outra passagem. Pra finalizar o vídeo, o que aconteceu para que, depois de centenas de milhares de anos de desenvolvimento humano lento e doloroso, houvesse uma mudança completa e tão abrupta, cerca de 7.000 a 380 a.C., transformando caçadores e coletores de alimento nômades primitivos em agricultores, ceramistas e, em seguida, em construtores de cidade, engenheiros, matemáticos, astronômicos e metalúrgicos, comerciantes, músicos, juízes, doutores, autores, bibliotecários e padres. Ou seja, como é que a civilização se avançou tanto? Pode-se ir mais longe e perguntar uma questão ainda mais básica, como bem declarou o professor Robert J. Braidwood, Homens Pré-Históricos. Por que isso aconteceu? Por que todos os seres humanos não continuam vivendo do mesmo jeito que viviam os maglemosianos? Provavelmente outra espécie de seres humanos que viviam de forma nômade. Os sumérios, povo cuja civilização surgiu de forma tão repentina, tinha uma resposta pronta. Encontrava-se resumida em uma das dezenas de milhares de inscrições da antiga Mesopotâmia, que havia sido descoberta. Tudo que fizemos belo, ou seja, todas as descobertas, todas as coisas avançadas da civilização, nós fizemos pela graça aos deuses. Os deuses da Suméria. Quem eram eles? Aqui. Queria fazer um final emocionante, não deu certo, eu já percebi, desculpa. Aqui nós terminamos então esse vídeo. Então, provavelmente eu planejo lançar 2 episódios por mês dessa série, continuar pesquisando. E basicamente é isso. Nós vimos bastante sobre a evolução do ser humano, o começo das civilizações que se originou na Suméria e que todos eles falavam que os deuses tinham dado esses conhecimentos a eles. O que é uma coisa bem interessante, porque se você cria alguma coisa, você não fala, Deus deu pra mim. Deus isso pra mim, não. Fala, eu fiz isso aqui, geralmente. Enfim, eu vou começar a estragar esse vídeo, vou ter que editar. Enfim, esse é o vídeo de hoje, muito obrigada por ter assistido e eu espero você no próximo episódio dessa série. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser compartilhar, dá um like. O que você acha melhor. Então é isso. Tchau!